A tua não ação pode ser o resultado do medo que tu tem em relação ao sucesso. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo e aqui nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, sobre psicologia, sobre reflexões de vida, tudo aquilo que é significativo e que vai te agregar. Esse é um episódio do desafio SPMV. Se tu não conhece esse desafio, eu vou te resumir brevemente. Eu criei um desafio para me tornar o protagonista da minha vida, pois eu vivia insatisfeito com a minha própria vida, com o meu caminho que eu estava seguindo, então eu criei esse desafio. Se tu quer conhecer esse desafio com detalhes, tudo que tem nesse desafio, eu vou deixar um link aqui na descrição de um template do Notion que tu vai poder ver com todos os detalhes tudo que tem nesse desafio, mas é um desafio que fazem mais de 150 dias que eu estou fazendo. E eu quero te trazer uma reflexão não convencional sobre o sucesso e procrastinação que eu tive durante esse desafio. Eu entendi com o tempo que a minha procrastinação, que a minha não ação é porque eu tenho medo de alcançar o sucesso. Pera aí, vamos entender esse raciocínio, esse pensamento. A gente tem medo do sucesso porque o sucesso é desconhecido. Pegou? Então vamos lá. A gente tem medo, eu tenho medo, tu também tem medo daquilo que é desconhecido. Por que a gente tinha medo quando era criança do escuro? Porque era algo desconhecido, nós não sabíamos o que tinha naquele escuro. Então, a gente tinha medo do escuro e por isso que a gente tinha que ligar as luzes para enxergar, entender o que a gente conhece que está ali. Não tem nada, então eu não tenho medo. Então, basicamente, o medo ele vem do desconhecido. O medo vem daquilo que a gente não sabe explicar. E o sucesso ele está distante do nosso momento atual, pois se eu ainda não tenho sucesso, significa que o caminho que eu estou seguindo, ele não está alinhado com o sucesso que eu quero ter. Ou ele está alinhado, mas eu ainda preciso seguir outros caminhos diferentes, caminhos esses desconhecidos. E esse caminho desconhecido gera medo. E quando eu tenho medo de algo, eu tenho medo de ir para aquele local. Eu não ajo, eu procrastino. Então muitas vezes. Balançou aqui, eu dei um chute, mas é isso aí. Então vamos lá. Basicamente, eu não ajo não por falta de força de vontade ou motivação, mas por medo do que eu posso encontrar nesse caminho. Então, basicamente, eu tenho medo do caminho que eu vou percorrer para alcançar o sucesso. Eu tenho medo do sucesso. E por isso eu paraliso, por isso eu procrastino, por isso eu não ajo. Por isso eu não consigo me manter constante numa ação. E eu percebi isso aplicando, vivenciando esse desafio na prática, porque tiveram algumas ações que eu não estava fazendo com o tempo. Um minutinho. Vamos retomar o raciocínio aqui por problemas técnicos, não técnicos. Mas enfim, eu entendi com esse desafio que eu estava deixando de fazer algumas ações pelo medo do que eu poderia encontrar lá na frente. Porque o sucesso, ele exige uma certa responsabilidade. O caminho para eu chegar no sucesso é um caminho que eu vou ter mais responsabilidades, que eu vou ter mais coisas para fazer, controlar. Então eu assumo mais coisas para mim e eu estava com medo desse caminho, estava com medo do sucesso que eu poderia encontrar, pois o que é confortável, o que é quentinho, mesmo nos deixando na merda, é bom. Basicamente isso. Então, aquilo que é confortável, aquilo que é conhecido, mesmo que muito ruim para nós, mesmo que prejudicial para nós,
é algo confortável. Nós ficamos naquele local, pois nós sabemos a previsibilidade, nós sabemos o que a gente vai encontrar naquele caminho, mesmo que seja ruim. Por isso que a gente tem medo do desconhecido, por isso que a gente tem medo do sucesso. Porque o sucesso é desconhecido, a gente não sabe o que vai encontrar lá e por isso que a gente paralisa. E o meu objetivo aqui nesse vídeo agora é te falar alguns princípios fundamentais para que tu tenha energia suficiente para tu seguir nesse caminho sem medo do sucesso, porque a não ação é uma das coisas que mais afeta a nossa qualidade de vida, a nossa motivação, o nosso sentido de vida. A paralisação é o que faz a gente deixar de viver. Esse medo do sucesso, ele acaba deixando a nossa vida de lado. Ele acaba fazendo com que a gente não olhe pra gente. E que a gente siga um caminho que é confortável, que é cômodo, que é tranquilo, mas que não é bom. E muitas vezes nós temos medo também do desconhecido por medo de errar. Porque nós temos medo de errar em público. E nós temos medo do que os outros vão falar. E esse é um dos princípios fundamentais se nós queremos alcançar o sucesso, se nós queremos seguir um caminho desconhecido. Nós não podemos nos importar com as opiniões dos outros, nós não podemos se importar com os desejos alheios. Então, assim, se tu está aqui nesse vídeo e tu deseja alguma coisa na tua vida, se tu deseja alcançar algum sucesso na tua vida, tu não pode se importar com as opiniões alheias. Eu entendi a partir de um livro muito interessante, A Coragem de Não Agradar. Eu vou deixar aqui uma indicação desse livro, deixar um link ali para tu adquirir. Um livro de 30, 40 reais, um livro muito barato. E ele me mostrou que nós não podemos agradar os outros, nós não podemos buscar ser para os outros. Nós precisamos, primeiramente, nos agradar para depois contribuir com os outros, com a minha sociedade, com o meu contexto, o meu ambiente. Então, basicamente, eu não posso me importar com o desejo, com as opiniões dos outros, mas eu preciso contribuir com eles. Então, a gente tem muita diferença nisso aí de contribuir e de agradar. Então, vai muito mais com o pensamento de contribuir. Pois quando tu vai com o pensamento de contribuir com o outro e não agradar, tu não se importa mais com as opiniões alheias, com as críticas, com os julgamentos. Tu começa a se importar com aquilo que é significativo, com aquela pessoa que realmente quer mudar de vida a partir das tuas palavras. Então tu começa a se importar com aquela pessoa que é significativa, que realmente precisa daquilo que tu tem para falar. Então, o primeiro princípio eu anotei aqui também para a gente não se perder, porque são alguns princípios importantes. Então, não se importar com o que é alheio. E além disso, de não se importar com o que é alheio, não se importar apenas com as opiniões, com os julgamentos, é tu não se importar com o que o outro tem, é não se comparar com o que é do outro, pois nós temos muito a tendência de se comparar com o outro. Só que nós nos comparamos com coisas irreais, sabe? Então, basicamente, eu me comparo com uma pessoa que já seguiu um caminho totalmente diferente do meu. E isso causa um desconforto. Isso causa uma autoestima baixa. Isso faz a gente perder a motivação. Isso faz a gente questionar da gente. E a falta de crença em nós mesmos é uma coisa que faz a gente paralisar também, pois quando eu não acredito em mim, eu não tenho condições de ir em direção ao desconhecido, pois para eu ir em direção ao desconhecido eu preciso acreditar em mim, que eu tenho a própria capacidade de resolver qualquer problema que vai vir nesse caminho que eu não conheço. Entendeu? Quando eu me comparo, eu deixo de acreditar em mim. E quando eu deixo de acreditar em mim, eu também não consigo seguir um caminho desconhecido, pois se eu não acredito em mim, eu vou parar diante de qualquer problema, diante de qualquer desafio. E esse é um dos outros pilares para a gente seguir um caminho rumo ao sucesso, um caminho desconhecido e assim alcançar o sucesso, de acreditar em si mesmo. É importante que tu acredite em si mesmo. Eu já fiz outros vídeos aqui nesse canal sobre acreditar em si mesmo e não precisar se importar com as opiniões dos outros. Eu vou deixar um vídeo aqui no card que vai
falar sobre isso, sobre seguir a vida dos sonhos e decepcionar os outros, não agradar os outros. É um vídeo bem bacana que tu pode assistir depois desse vídeo. Eu te aconselho, vai mudar a tua percepção sobre como que tu pode seguir a tua vida sem precisar agradar os outros. O outro pilar é sobre silenciar o que tu escuta. Silenciar o que tu escuta em um geral, não apenas de pessoas externas, mas silenciar também certos pensamentos teus, pensamentos negativos teus. Tu precisa silenciar tudo aquilo que tu escuta de negativo. Tu vê uma notícia negativa, tu vê uma discussão, tu vê uma fofoca, tu tem um pensamento negativo, tem uma fala negativa, tu precisa silenciar isso de uma vez por todas. Pois quando eu alimento a negatividade na minha vida, eu elimino qualquer possibilidade de viver algo diferente. Pois eu alimento aquele local de insatisfação. E quando eu vivo num local de insatisfação, dificilmente eu consigo ver um caminho diferente daquele que eu estou. Então, para tu seguir um caminho diferente, um caminho desconhecido rumo ao desconhecido, que é o caminho rumo ao sucesso, tu precisa silenciar o que tu escuta de negativo. E o segundo pilar basicamente vai nessa mesma linha, sobre tu buscar o bem e se afastar do mal, se afastar do negativo. O que eu defino como bem? Eu defino aquilo tudo que tem sentido para ti. E o que eu defino como mal? Tudo aquilo que acaba te atrasando, tudo aquilo que não tem sentido para ti, mas que serve para te atrasar e te impedir de se conectar consigo mesmo. Então, se afaste do mal, se aproxime daquilo que faz sentido para ti. E isso pode ser relacionado a pessoas, a redes sociais, a conteúdos, a ambientes, lugares, a tudo na tua vida. Se afaste daquilo que não tem sentido, se afaste daquilo que é mal e se aproxime daquilo que é bem. Pois, se eu não me aproximo do que é bem, do que é bom, e eu fico num local que é mal, eu acabo vivendo em ilusões, eu acabo vivendo por um véu, por uma lente que elimina as possibilidades de vivências melhores. Então, retire esse véu se afastando do mal. O outro passo para tu seguir nesse caminho desconhecido e tu parar de ter medo também do fracasso, tu ter medo medo do fracasso não. Mas basicamente as duas coisas se relacionam, medo do sucesso e medo do fracasso, mas vamos ao ponto principal desse vídeo, que é o medo do sucesso. Para tu diminuir o medo que tu tem em relação ao sucesso, o medo que tu tem em relação a esse caminho desconhecido, é tu quebrar problemas, situações em pequenas situações. Como que é isso, basicamente? Tu precisa lidar com uma ação, com uma situação que é desconhecida. Tu vai pegar aquela situação maior, aquela situação genérica, grande, e tu vai quebrar essa situação em pequenas situações, para que assim tu tenha uma ação mais direcionada, mais objetiva e menor. E essa ação menor vai ser feita para todas essas situações menores que tu quebrou. E resumindo, tu vai resolver aquela situação maior com a quebra de várias situações e com a junção de várias ações menores. Eu sempre digo que o sucesso, ele não é consequência de uma única ação isolada, de uma única tentativa de agir grandemente, agir grandiosamente. Acho que assim fica melhor. Mas basicamente o sucesso não é uma consequência de uma única ação, mas o sucesso é uma consequência de várias pequenas ações que foram repetidas durante muito tempo e foram agidas de acordo com o teu sentido, de acordo com aquilo que é significativo para ti. Entendeu? Tu vai pegar uma situação maior, um desafio maior da tua vida, e tu vai quebrar em várias situações. Pois, nesse ato de quebrar também pequenos problemas, tu vai resolver esses pequenos problemas com mais facilidade do que se tu fosse resolver um problema maior. Tu vai
conseguir resolver com mais facilidade, com o tempo, com cada resolução que tu for fazer, mais tu vai acreditar em si mesmo, mais tu vai ter confiança em si mesmo, o que é fundamental para a gente seguir em um caminho desconhecido, um caminho que a gente não conhece muito bem. Então, basicamente, esses são os pilares para tu perder o medo do desconhecido e assim alcançar o sucesso que tu deseja. Todos esses pontos que eu acabei de te falar, eu vivenciei na prática nesses mais de 150 dias. Eu entendi que eu preciso acreditar mais em mim mesmo. Eu aprendi que eu preciso me afastar daquilo que é negativo. Eu entendi que eu preciso ter um controle dos meus pensamentos ou cuidar dos meus pensamentos. Eu entendi que eu preciso quebrar diferentes situações, em pequenas situações, para eu acreditar mais em mim mesmo. E eu entendi que eu preciso não me importar com os outros. E eu vou te dizer uma coisa. Quando tu aplica todos esses pontos, a tua vida fica mais leve. A tua vida fica mais leve, tu fica mais livre para ser quem tu é de verdade, pois o medo do desconhecido acaba nos prendendo a uma realidade que não é a realidade ideal para nós. Então, se tu deseja alguma coisa, se tu deseja alcançar algo de diferente, se atire no desconhecido, mas se atire mesmo, com toda a tua força. Eu entendi todos esses pontos me atirando no desconhecido e, assim, eu acredito que o mais importante de todos esses pontos, que não está nesses pontos em específico, é que tu vai precisar se atirar no desconhecido mesmo estando com medo. Essa é a parte mais importante, tu vai precisar se atirar no desconhecido, pois é só no ato de tu se atirar, só no ato de tu se arriscar que tu vai viver o extraordinário. Então tu precisa se atirar naquele caminho que tu não conhece para viver aquilo que tu não viveu. Tu precisa fazer aquilo que tu não fez ainda para viver aquilo que tu quer viver, aquilo que tu ainda não viveu. Eu aprendi nesse tempo, nesse período, que se eu quero viver o extraordinário, eu preciso me arriscar. Eu preciso me arriscar. E é nesse ato de se arriscar que eu consigo realmente ser livre na vida. É só nesse ato de se arriscar que eu consigo realmente alcançar o sucesso. O sucesso, aquele que é significativo para mim. O sucesso para mim é diferente do sucesso para ti. Mas os pontos que eu falei vão fazer tu chegar em qualquer sucesso da tua vida. Então, assim, eu vou repetir novamente para ti esses pontos, esses pilares, mas tenha muito em mente que tu vai entender esses pontos na prática. Então, tu precisa se atirar no desconhecido antes, certo? Se atire no desconhecido antes e depois siga esses pontos. Não existe uma ordem, porque tu precisa aplicar todos em conjunto. Então, primeiro ponto, silenciar o que tu escuta de negativo. Buscar o bem e se afastar daquilo que é mal. Buscar aquilo que tem sentido para ti e se afastar daquilo que não tem sentido para ti. Tirar o véu em si, que elimina a tua visão. Quebrar algo grande em pequenas partes. Acreditar mais em si mesmo. E não se importar com o que é alheio. Com opiniões, com o que os outros têm. E com a comparação. Não se importe com o que é alheio. Seguindo esses pontos, eu te digo que o sucesso, seguindo esses pontos e se atirando ao desconhecido, o sucesso é só uma questão de tempo. Eu entendi com o tempo que o sucesso, quando nós estamos conectados com a gente mesmo, é só uma questão de tempo. E eu entendi que o medo do desconhecido, ele só existe porque nós temos dificuldade de acreditar na nossa própria capacidade de resolver algo. Então, eu tenho medo do escuro porque eu não acredito na minha capacidade de lutar contra aquilo que possa estar no escuro. Eu tenho medo de algo pois eu não consigo me ver capaz de resolver alguma situação. Então, ponto-chave disso tudo
É tu acreditar em si que tu vai ter a capacidade de seguir nesse caminho desconhecido. E tu precisa seguir nesse caminho desconhecido. Muitas pessoas dizem que o sucesso é um caminho já definido, que o sucesso é um caminho já, sabe, traçado, é um caminho fixo, mas não. Sucesso não é um caminho fixo, sucesso não é um caminho que já está definido e o sucesso para ti é diferente do sucesso para as outras pessoas. Por isso que tu não pode escutar, se importar com os outros. Tu precisa buscar aquilo que tem sentido pra ti. Tu precisa buscar o teu sucesso. Entendeu? Se tu quiser vivenciar um processo na prática, se tu quiser vivenciar um processo de descobrir realmente qual que é teu sucesso e viver o desconhecido, viver o extraordinário, vai no link que eu falei do desafio SPMV. E entra nesse desafio e se atire no desconhecido. Quando eu digo se atirar no desconhecido, é se atirar na tua própria vida. Pois a nossa vida, viver para si mesmo, é um caminho que é desconhecido, mas é um caminho que nos leva para o sucesso. Então, entenda isso, leve isso para a vida, pois a tua vida vai mudar se tu realmente assimilar tudo o que foi falado nesse vídeo aqui. Então, viva para si, acredite mais em si e não se importe com o que vão falar, não se importe com os julgamentos. Acredite na sua própria capacidade de encarar tudo aquilo que tu possa encontrar no escuro. E sem ligar a luz, entendeu? Tamo junto, a gente se vê na próxima e não se esquece. Se fez sentido pra ti esse vídeo e se tu quiser mais reflexões como essa, mais conhecimento profundo e mais ideias não convencionais, vai nesse canal, se inscreve e mergulhe mais.